Eu falava para a igreja ontem, na nossa cantata, que essa semana eu fiz um exercício de uma leitura de todos os textos que estão nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a crucificação do Senhor Jesus. Li em primeiro lugar Mateus, todo o relato que Mateus faz. Depois fui para o relato de Marcos, só a partir do prisma e dos eventos que tratam da crucificação, da morte e do sepultamento do Senhor Jesus. Avancei para Lucas, avancei para João. Em alguns momentos eu tive que fazer uma pausa, meus olhos não enxergavam as letras mais, não era por conta da miopia nem do astigmatismo, porque meus olhos ficaram marejados, e eu, com um nó na garganta, olhando para a descrição que os evangelistas fizeram, do que o meu Redentor, o nosso Redentor, teve que passar. Finalizei essas partes, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí parti para a segunda parte, para o domingo. E aí havia um misto de alegria e de choro novamente nas pausas, nos relatos, nas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com o Senhor Jesus. Houve um momento que eu parei, quando ele chegou para Maria Madalena. Maria Madalena é aquela mulher possessa, que o Senhor Jesus expulsou demônios dela, lembra-se dela? E ela sozinha, olhando para o túmulo, e de repente o Senhor Jesus aparece por detrás dela, e ela olha, não consegue compreendê-lo, ela está com os olhos marejados, e ela pensa que é o jardineiro, e de repente ele, com a sua voz, que ela bem conhecia, ele disse Maria, e ela então diz Rabone, e eu não consegui avançar, eu chorei, falei, uma pessoa improvável como essa mulher, de repente ela é a primeira a ver o Senhor Jesus ressuscitado, ela é a primeira a ser consolada pelo Senhor Jesus, ela é a primeira a se tornar missionária. Não consegui me conter quando eu cheguei no relato que o Senhor Jesus fala para as mulheres, vão, contem aos discípulos, que eu estarei lá no lugar onde eu falei com eles. Falar dos discípulos, então, já era para ter contemplado Pedro, mas ele fala assim, fala com os discípulos e a Pedro. E eu falei, por que o Senhor Jesus faz questão de frisar? Porque Pedro negou 3 vezes. Como é que estava Pedro? Como é que foi a sexta-feira para Pedro? Na quinta ele debandou. Na sexta, então, no sábado, ele está trancado dentro de casa. E o Senhor Jesus fala com Pedro. Fala a Pedro que eu quero conversar com ele, eu vou estar com ele. Então foram vários os momentos. E tantas outras passagens das aparições do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero ler esse texto e nós vamos avançar olhando provas da ressurreição. Algumas provas, são muitas, né, do ponto de vista jurídico, histórico, a gente podia aqui, mas eu quero me ater a 3 que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero ler com vocês Atos capítulo 1, versículo 3, que diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou como, irmãos? Vivo. Se apresentou vivo. Com o quê? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pai bendito, estamos na tua presença e é muito bom estar na tua presença, na companhia dos santos. Ministre ao nosso coração nessa manhã. Alcance-nos por inteiro aqui. Corpo, mente, coração.
sejamos pastoreados pelo Senhor como ovelhas do teu pastoreio. Alimenta-nos, renova-nos, traz alegria para o coração abatido nessa manhã, esperança para o desesperançado, segurança para aquele que está amedrontado, Senhor, pois o Cristo vivo, que está em o nosso meio, na pessoa bendita do Espírito, que nos assiste, intercedendo por nós, há de nos revitalizar nessa manhã e trazer fôlego, vida abundante para o nosso coração. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a doutrina da ressurreição, ela é um pilar do cristianismo. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo, não haveria razão para estarmos aqui nessa manhã. Não teria por que estarmos aqui. Só faz sentido estarmos aqui porque o Senhor Jesus venceu a morte. Porque senão o cristianismo seria mais uma religião, dentre muitas outras religiões, que ensina os homens que eles precisam fazer alguma coisa para que eles possam agradar a divindade. O cristianismo não é assim. O cristianismo é a demonstração que Deus fez tudo. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não fizemos nada. Foi Deus quem fez tudo em Cristo Jesus. Então é importante a gente entender, ler, encher o nosso coração e a nossa mente com a doutrina da ressurreição. Porque quando chegam os momentos de aperreios da vida, de angústias, de abatimento, de dores, do luto, da perda de ente querido, a doutrina da ressurreição é o fato histórico que Jesus ressuscitou e, portanto, é a garantia da nossa ressurreição que traz consolo. Nada mais pode trazer consolo para uma pessoa enlutada. O cristão é consolado com essa verdade. Mas a doutrina da ressurreição, além de ser um artigo de fé essencial, a doutrina da ressurreição, ela define a crença na doutrina da ressurreição, a fé na doutrina da ressurreição, define se uma pessoa é cristã ou não. Se uma pessoa abraça uma parte daquilo que o Senhor Jesus fez, isto é, a morte do Senhor Jesus, se você diz, nisto eu creio, a história dá conta disso, e sobre essa verdade eu estou convencido, mas não consigo crer na doutrina da ressurreição, não consigo crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, você não pode ser considerado cristão, discípulo de Cristo. Essas coisas não subsistem separadamente. São duas verdades, são dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma verdade. É a obra completa do Senhor Jesus, versa sobre a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. De sorte que o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a necessidade da fé para a salvação e do crer com o coração, em Romanos capítulo de número 10, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, confessar Jesus como Senhor, de alguém que tem governo sobre a sua vida, que quando fala agora você se curva, você obedece, então é confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vocês estão entendendo a importância disso? Não há salvação para um pecador, não há vida eterna para um pecador, se ele disser, eu não creio na ressurreição. É o ensino apostólico. É o que o Senhor Jesus deixou para que os discípulos pregassem as boas novas. Eu sou muito consolado com essa verdade.
Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que na pregação apostólica, com Pedro, com os evangelistas, isto é, com o diácono que desce para Samaria, e com o apóstolo Paulo, sobretudo, em todos os momentos, em toda e qualquer situação que eles falam do evangelho, não fica de fora a ressurreição. Claro que lá em Atenas, Paulo falou da ressurreição, e aquele mundo onde era o berço da filosofia, eles não compreendem. De que ele está falando? Que doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? E claro, aí vai depender, vai exigir da gente explicar um pouco mais, voltar à criação, para explicar o que aconteceu, a entrada do pecado no mundo, como que o homem passou a estar diante de Deus como um ser belicoso, como um ser que está diante de Deus como filho da ira, para então chegar na doutrina da ressurreição. Mas o certo é que não pode deixar de fora a doutrina da ressurreição. Porém, nessa manhã, antes de destacar essas provas, eu quero voltar um pouco. Eu quero voltar lá no Evangelho de Mateus com você. E ler algumas partes com você. Eu fiquei pensando assim, bem que eu podia pegar tudo aquilo que eu li durante a semana e sentar com a igreja e ficar o dia todo hoje. Ninguém vai almoçar. Vai comprar marmitex para as crianças vão ficar ali no departamento de educação infantil. E nós vamos ficar lendo. Eu leio um pouco, você lê um pouco, e até a gente encerrar. E à tarde, a gente já permanece para o culto das 18. Só que eu não quero ficar mal com vocês, né? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu queria mostrar para você a cena da terça-feira. Se a minha compreensão, se a minha leitura dos registros, dos fatos, se ela não estiver equivocada, eu quero crer que a menção que o Senhor Jesus faz aqui no capítulo 26, versículo 2, é da terça-feira. Depois eu quero mostrar para você um pouquinho da quinta-feira, um pouquinho da sexta-feira. E aí a gente fecha com o domingo. Olha o versículo de número 20, o capítulo 26, versículo 2, que diz assim: sabeis que daqui a 2 dias. Por que eu estou entendendo que isso aqui é o dia da terça-feira? Porque a Páscoa, o Senhor Jesus participou da Páscoa na quinta-feira. Então eu estou fazendo a leitura, que ele está, depois de mencionar as diversas parábolas, falar da volta dele, nos capítulos que antecedem o 26, ele está dizendo: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha a menção que Mateus faz no versículo 3. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Caifás é o sumo sacerdote, o mais idoso, ele é o sogro de Anás. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles estão articulando tudo, eles estão conversando sobre como eles fariam. Já faz muito tempo que eles vêm conversando sobre isso, mas nesse dia específico, semana da Páscoa, um dos momentos mais importantes para o judaísmo, os líderes religiosos estão tramando como matar o Messias. Versículo 14 diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Eles estão articulando, e este homem de má índole, filho da perdição, ganancioso, propôs: que quereis me dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar o Senhor Jesus. Irmãos, a ganância, o materialismo é uma desgraça. Uma pessoa gananciosa, ela é capaz de negar os seus valores, os seus princípios, para cometer as piores atrocidades. Uma pessoa gananciosa é capaz de sacrificar a família, de sacrificar a saúde,
de passar por cima de pessoas, de triturar as pessoas para que elas alcancem aquilo que elas desejam, aquilo que o coração tem gana. E Judas era esse tipo de gente. Eu quero te dizer que se há alguns resquícios de materialismo, de ganância, de avareza no seu coração, você precisa colocar isso diante de Deus, porque é uma questão de momento, para que você faça coisas que no outro momento, em outra situação, talvez não faria. Chega então a quinta-feira, registro do capítulo 26, versículo 17. Mas no versículo 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Eles estão num lugar, alguém cedeu a casa para que o Senhor Jesus pudesse celebrar a Páscoa. Os discípulos prepararam tudo e agora ele está em torno da mesa, onde ele vai falar que na mesa tem o traidor. Ele diz, o registro de João diz que o discípulo a quem Jesus amava colocou a cabeça no peito dele, instigado pelos seus colegas do colegiado. Pergunte para ele quem é. E o Senhor Jesus diz: é aquele que meter a mão no pão comigo. É esse que vai me trair. E esse sujeito, então, definitivamente é Judas. O Senhor Jesus, mesmo diante daquela situação, ele instrui os discípulos. Ocorre a transição, portanto, da Páscoa para a ceia, porque ele vai instituir a ceia, dizer que os cristãos não terão mais necessidade de participar da Páscoa, porque tudo aquilo que a Páscoa realizava do ponto de vista didático, pedagógico, histórico, apontava para o Senhor Jesus, não tem mais razão de permanecer, porque ele é o cordeiro para quem tudo aquilo apontava, e ele institui a ceia. Versículo de número 31, diz assim o texto: então Jesus lhes disse, esta noite, a noite de quinta, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E Pedro, então, achando que ele era o batuta da turma, ele diz assim: olha, todos podem arregar com o Senhor, mas comigo não. Comigo não vai ser assim. E o Senhor Jesus diz: Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Chegamos no versículo de número 36. Aliás, o finalzinho do 35 diz assim: e todos os discípulos disseram o mesmo. Talvez movido por Pedro, né? Não querendo ficar para trás. Só você não, Pedro. Eu também não vou fazer isso não. O que é isso? Versículo 36 diz assim: em seguida, depois da ceia, começando a noite de quinta-feira, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Descolegiado, ele chama Pedro, Tiago e João para que estejam com ele orando em oração. E ele ora por 3 vezes. Em razão da sua condição emocional, física, como ele estava, o versículo de número 37, no finalzinho, diz assim: ó, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele ora uma vez, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, ou todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Segunda vez, versículo 42, ele faz a mesma oração. Versículo 44, ele ora pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E para sua surpresa, como os discípulos estão? Dormindo. Uma coisa boa que a gente pode aprender aqui nesse texto. No dia do abatimento, a gente precisa de gente para estar com a gente, para orar. Eu fico olhando essa filosofia dos apelidados, nesse tempo de desigrejados,
Que balela, que falta de fundamentação bíblica para esse tipo de pessoa que arvoram para si que o cristianismo é assim, que você fica na sua casa, que você lê a Bíblia, e crente tem que ler Bíblia em casa mesmo, tem que orar. Mas, gente, a gente precisa de gente. Quem é que chora com você quando você está choroso? Quem é que aparece para estar com você, para você ombrear? Quem é que você convida? Quem é chegado o suficiente para que você tenha pessoas para estar com você? Você precisa de gente. A gente precisa de Deus, mas Deus também criou gente para estar com a gente. O Senhor Jesus está ali demonstrando: eu preciso que vocês estejam comigo. Fica aqui comigo. Ele termina de orar. Versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, versículo 47, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E Judas tinha dado uma senha: aquele a quem eu beijar é este. E ele assim procede. Pedro fica furioso, saca da espada, corta a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote. O Senhor Jesus o cura. O Senhor Jesus diz que não é desse jeito que tem que agir, que se ele precisasse de ajuda nesse sentido, ele rogaria o Pai mandaria auxílio, e ele escaparia dessa situação, mas ele veio para isso. E isso, diz o texto, versículo de número 54, como pois se cumpria as escrituras, segundo as quais deve suceder. Tem que ser assim mesmo. E assim, nós estamos vendo a cena da quinta-feira. Que noite, noite fria. As trevas do inferno se aproximam cada vez mais. E o que acontece? Quando o Senhor Jesus é algemado, é apanhado, versículo de número 56, então os discípulos todos, deixando fugir, as ovelhas se dispersam quando o pastor é ferido. O Senhor Jesus preso, é levado à casa de Caifás, versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. Tem muita gente com vida religiosa seguindo o Senhor Jesus de longe. Parou de seguir o Senhor Jesus de perto. Parou de demonstrar verdadeiramente o preço, o valor do discipulado. De quando em quando elas aparecem para estar com o povo de Deus, mas já não segue o Senhor Jesus de perto. Tem medo de ser identificado com o Senhor Jesus. Acha que é vergonhoso ter o título de ser cristão, de ser discípulo de Cristo, e por isso não querem estar perto dele. E seguem de longe, com o coração frio, uma mente letárgica, ainda que tenha traços de religiosidade, mas não querem serem identificadas com o Senhor Jesus. Quem sabe você está aqui nessa manhã, veio e tem seguido o Senhor Jesus de longe. Quem sabe essa é uma oportunidade para, mediante a verdade de que Ele está vivo, do convite dEle, do chamado dEle, da sua voz amorosa, você ser atraído de novo para estar perto. Para não ficar buscando a migalha da fogueira do lado de fora do pátio. Esbravejando e negando: não, eu não ando com ele, eu não estou com ele, você está equivocado. Mas de repente, estes homens levam avante o seu plano. E eles tentam criar provas para que possam condenar o Senhor Jesus, não conseguem. Pessoas aparecem, mas eles mesmos percebem que há uma incoerência na fala das pessoas que comparecem para testemunhar que o Senhor Jesus tinha violado a lei. E eles não avançam até que o sumo sacerdote pergunta ao Senhor Jesus, versículo de número 64.
se ele de fato é o Filho de Deus, se ele é o Cristo. E Jesus então responde dizendo que ele de fato é o Filho de Deus, o Filho do homem, e que ele será visto à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. E quando ele diz isso, então, ele diz, não há mais necessidade de provas. É uma blasfêmia. Condenado, sentenciado à morte. Vocês ouviram que ele blasfemou. Ele é réu de morte. E então eles se dão por satisfeitos com isso. Mas eles não podem executar o Senhor Jesus. E eles então tomam a iniciativa e avançam da quinta-feira para a sexta-feira, logo cedo. Irmãos, eles agiram durante a noite. A Midrash dizia, que era parte da tradição deles, da interpretação deles, que não podia julgar as pessoas à noite. Eles fizeram à noite. Eles articularam tudo à noite. Até parece com as nossas autoridades políticas e do judiciário, que às vezes tomam decisões na calada da noite, quando a população não está acompanhando mais. E no outro dia a gente é pego de surpresa. Foi tomada a decisão A, a decisão B. A gente fala, como assim? Irmãos, as piores atrocidades acontecem nas trevas. Os seus pecados mais terríveis, mais vergonhosos, você não faz à luz do dia. Você precisa das luzes apagadas, metaforicamente falando. Sexta-feira, a cena da sexta-feira. Capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarraram, e levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Eles apresentam a Pôncio Pilatos o Senhor Jesus. Diz que ele é réu de morte. Pilatos, ele é um homem que tem expertise. Ele não é um homem sem experiência. Ele averigua, ele investiga. Ele constata de imediato que toda aquela trama, de todo aquele desenvolvimento, tudo aquilo que está acontecendo é fruto de inveja, de um coração maligno. Ele tenta se esquivar, ele pergunta ao Senhor Jesus, e ele se dirige às pessoas por 3 vezes, dizendo, eu não vejo crime neste homem. Mas as pessoas sabem tirar proveito, sabe? Do status do outro. Olha, se você, é como se eles, parafraseando o que eles disseram, se você não seguir essa linha, então você não é amigo de César, porque ele declarou que é rei. E todo aquele que declara que é rei é inimigo de César. Você vai querer ficar mal com o imperador? As pessoas sabem tirar proveito do status que as pessoas gozam. Elas tocam, elas mexem, elas falam assim, olha, você quer ser deposto da posição que você está? Você quer ficar mal com as pessoas? Às vezes tem pessoas que tomam decisões que percebem que aquilo é injusto, que aquilo não é plausível, que aquilo não tem fundamento, mas porque elas não querem ficar numa situação em que elas possam passar algum tipo de vergonha, elas tomam uma decisão que é contra a mente, contra a lógica, contra a razão, contra as evidências, mas ele assim avança. A mulher dele tem um sonho, fala assim, eu sonhei essa noite com esse justo. E ele então, ele apresenta uma solução. Qual a solução? Nesta ocasião, eu penso que ele pensou assim, olha, eu vou apresentar para eles uma figura que é conhecida da sociedade, que elas vão voltar atrás, não é possível. Então, por ocasião da festa naquele tempo, era parte da tradição, soltar um prisioneiro. E ele meio que escolhe um para chocar, Barrabás, ele é conhecido, ele é homicida. Ele foi julgado, as pessoas conhecem o seu histórico, o seu currículo.
E ele então diz para essas pessoas. Olha o versículo de número 19 do capítulo 27. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás, a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Ele tinha apresentado essa possibilidade e as pessoas dizem: solte Barrabás. E o que hei de fazer do Cristo? Crucifica-o! Crucifica-o! As mesmas pessoas que, muitas delas que vibraram com a multiplicação de pães, que estavam interessadas nas coisas materiais, nessa hora, muda de lado e grita: crucifica-o, crucifica-o. Elas pedem. E o versículo então de número 26, do capítulo 27, diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo de número 27 diz assim: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. E aí começa a zombaria a partir dos ímpios, dos iníquos, das autoridades civis. Os religiosos já tinham feito isso, já tinham zombado do Senhor Jesus lá atrás, na noite de quinta-feira, já tinham esbofeteado o Senhor Jesus, mas agora esse volume do escárnio, da humilhação, da violência, vai ser ampliado por meio dos soldados. Em seguida, versículo de número 31, finalzinho, em seguida o levaram para ser crucificado. Irmãos, pensem, o Senhor Jesus participou da Páscoa, quinta-feira, ao entardecer. À noite ele vai para o jardim, ele ora, ele está profundamente abatido na sua alma, ele está cansado, ele enfrenta uma pressão psicológica, ele é homem, ele é o 100% homem, ele é o nosso representante, o nosso fiador. Então ele não comeu, ele não bebeu água, ele está sendo interrogado. Vocês imaginam como que ele está abatido, como que o seu corpo está debilitado. E de repente pega-se o madeiro, o tronco pesado, o tronco principal, e ele entra pela via sacra, e ele vai caminhando naquelas ruas pequenas, cheias de pedregulhos, desniveladas, sem beber água, sem comer, abatido, cambaleando. E de repente os próprios soldados percebem que ele não vai dar conta de chegar no Monte da Caveira, no Gólgota. E diz o texto, no versículo 32, que ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Quando um Simão nega o Senhor Jesus, Deus levanta um outro Simão para estar ao lado de Jesus, para carregar o madeiro para o Senhor Jesus. Se tem um Pedro que diz eu não negarei, e posteriormente nega, um outro Simão aparece no caminho. Deus é providente quando a gente pensa que está sozinho, quando a gente pensa que todos abandonaram a gente, no momento mais crucial, mais difícil, mais agoniante da alma, o Senhor levanta alguém e coloca no nosso caminho para nos assistir, para ombrear com a gente. Aparece o sirineu de Cirene, Simão, que foi obrigado a carregar a cruz do Senhor Jesus. Blasfêmias, insultos, impropérios das autoridades religiosas, das autoridades civis, do povo que escarnece, que faz perguntas: se tu és o Cristo, desça daí, salva a ti mesmo. Dos ladrões, os criminosos que estão ao lado do Senhor Jesus, também sentenciados à morte, um à direita e um à esquerda, e o Senhor Jesus no centro. E diz o texto que diante de tudo isso, versículo 45, desde a hora sexta, isto é, meio-dia,
até a hora nona, isto é, às 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Se você ler o registro de Lucas, capítulo 2, que fala do nascimento do Senhor Jesus, quando os pastores nas campinas de Belém receberam a visita do anjo de Deus, daquela milícia celestial que, num grande coro, cantaram glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem. Numa noite, nas campinas de Belém, a luz, o fulgor da glória apareceu. Era noite, mas à noite as trevas com o nascimento de Jesus não puderam resistir à luz que vem acompanhado do nascimento do Senhor Jesus. Mas quando o Filho de Deus está na cruz, é meio-dia, não é meia-noite, é meio-dia, o sol se escondeu. O sol recuou e fechou seus olhos para não contemplar o autor da vida, que está na cruz, suspenso entre a terra e os céus. O justo Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira todo o pecado do mundo. Meu filho João perguntou assim: papai, qual a diferença do sofrimento de Jesus, já que tinha 2 homens também do lado dele, eles também não estavam experimentando, eles também não foram pregados na cruz? E eu falei para o João: excelente pergunta, verdade. Tudo que o Senhor Jesus sentiu na carne, enquanto homem, eles também estão sentindo na pele, nos músculos, nos ossos. O diafragma que é pressionado com o corpo fazendo esse movimento, tentando a sustentação. O fôlego que vai se esvaindo, que vai sufocando. O sangue que está sendo gotejado. E eu falei: meu filho, mas a diferença é que aqueles homens tinham a consciência de que eles estavam ali porque era justo estar ali. Eles mereciam estar ali. Agora é diferente quando um justo não merece estar ali. Mas além disso, além do sofrimento na carne, o Pai o desamparou. O Pai virou as costas e o deixou. Porque houve uma transação, houve um acordo nos decretos eternos, de que quando ele viesse, e que quando ele fosse para a cruz como nosso representante, haveria uma transferência dos nossos pecados que seriam lançados sobre ele no madeiro, para que a justiça dele fosse creditada em nossa conta. Então, quando há essa transferência, quando é passado para ele a nossa mentira, quando é passado para ele a nossa infidelidade conjugal, o nosso adultério, a nossa cobiça, a nossa idolatria e tudo mais que você conhece, a sua gula, a sua ganância e tudo que tem a ver com a sua prostituição, a sua alienação, a sua frieza, a sua indiferença, o Pai o desampara, porque o Pai é puro de olhos e não pode contemplar a maldade no Filho. Ele se fez maldito por nós. Por isso que eu repito, não é plausível que você continue praticando as mesmas porcarias, flertando com os mesmos pecados que levaram o Senhor Jesus para a cruz. É uma insanidade. Porque lá na cruz, alguém incumbido, fazendo parte da autoridade, veio com os cravos e pá, e cravou. Eram os seus pecados. Como é que você insiste em ter prazer nos seus pecados, em querer praticar as obras das trevas? Isso não faz você se condoer no seu coração, não te humilha, não gera tristeza no seu coração em saber que o seu Redentor foi para a cruz e foi desamparado pelo Pai por conta dos seus pecados, dos nossos pecados? E ele morreu. Às vezes a morte na cruz levava dias. Levava dias. É por isso que às vezes era necessário quebrar as pernas. Levava dias. Durante o dia, sangue gotejando, escorrendo, endurecendo no corpo, enfrentando o calor, o sol. À noite, o frio, imagina só. Mas o Senhor Jesus, para cumprir as Escrituras, não teve que avançar. Ele morreu.
para cumprir a profecia de Isaías, José de Arimateia, um ricaço, fariseu, mas era um discípulo que ficava no anonimato, ele e um outro sujeito que foi visitar o Senhor Jesus durante a noite, lembra dele? Nicodemos. José de Arimateia tinha feito um túmulo que não tinha sido inaugurado. Diz o texto, versículo 57, caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Antes Pilatos manda ver se ele está de fato morto e constata que ele está morto. Foi quando o soldado perfurou o lado do Senhor Jesus com a lança e saiu água e sangue. E essa era uma evidência, portanto, de que de fato ele estava morto, imóvel, sem se movimentar, sem respirar, todos os órgãos tinham parado. E constatando então, José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, tomaram o corpo do Senhor Jesus, fizeram todo o procedimento e levaram o Senhor Jesus para o túmulo. Depositaram no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. As mulheres foram as últimas a deixar o monte da caveira. E são as últimas a deixar. As mulheres, os homens às vezes são... Na pandemia, minha esposa falava assim, olha, quando um homem tiver de Covid, você pode crer que ele não vai aparecer aqui. Porque o homem, quando tem gripe, ele fala assim, mulher, eu não aguento, estou morrendo. Você não está vendo o meu estado, mulher. Eu me levo o médico, dirige para mim. Homem, não é? Mas mulher não, mulher, o bicho é batuta. Mulher, né? As mulheres estão ali, com os olhos empapuçados, com olheira de tanto chorar, o rosto inchado, mas elas ficam ali olhando, quer ver tudo, elas estão sofrendo absurdamente. Os discípulos já se esconderam, já estão trancafiados dentro de casa, mas as mulheres estão ali. É por isso que no domingo quem vai tomar a iniciativa? As mulheres, elas sabem onde é, elas viram, elas acompanharam, elas marcaram, pegaram o CEP, o número, é lá. Mas, irmãos, pensem, se a gente olha para essa cena e fala assim, gente, que sofrimento absurdo, que quinta-feira sombria, que sexta-feira trágica. E o sábado, gente? O sábado era o dia, é o Shabbat Shalom, dia de festejar, de cultuar. Como é que você acha que foi para aquele povo? Para aqueles discípulos, para aquelas mulheres? Não tem vibração, não tem motivo. Como? Você já passou pelo luto de alguém que você amava, um ente querido? Que você não quer comer. Você não quer comer. O outro dia você não quer comer. As pessoas vêm bem intencionadas, falando, come um pouquinho. Eu fiz aqui uma canja, um caldo verde, com couve, né? Meu José Henrique gosta desse negócio. Você quer agradá-lo, chama ele para comer uma canja. E você vai ver que homem que vai ficar furioso. Ô, gente, eu já celebrei, já participei de culto fúnebre em todos os dias da semana, reverendo Robson. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Porque ninguém escolhe o dia de morrer. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, às vezes acaba o culto de manhã, a gente está indo para o velório, para voltar para o culto à noite. Mas quando a gente perde um ente querido, o outro dia, que dia terrível. Tem um marasmo, tem um negócio. Você sabe o que eu estou falando? Sabe? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão assim. Você já passou, já perdeu alguém que você amava? Outro dia é um marasmo, é um negócio horroroso. É um silêncio terrível. Se há muitos gritos na sexta-feira de zombaria, o sábado é um silêncio que é tão massacrante quanto as coisas que aconteceram na sexta-feira. Mas no dia seguinte, que é o dia
Depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, que tomam aquele cuidado quando é rememorado. Ele falou que vai ressuscitar, então vamos pedir a autoridade aqui para colocar lá uma guarnição, lá no túmulo, para que nenhum embuste, nenhuma situação que possa fugir do controle venha acontecer. Mas a pedra não pode deter o Redentor. A guarnição não pode deter o Redentor. Os homens não podem aprisioná-lo. A morte não pode deixá-lo no túmulo de José de Arimateia. Aquilo foi emprestado, o túmulo foi emprestado. Talvez nós deveríamos até mudar e falar assim, não é o túmulo de Jesus não, porque foi emprestado. E no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Desmaiam diante do fulgor. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus. Estou no capítulo 28, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A primeira prova da ressurreição do Senhor Jesus é o túmulo vazio. A pedra foi removida. Quando elas estão se dirigindo ao lugar, elas cogitam e perguntam: quem removerá a pedra? A pedra é muito grande. O Senhor Jesus não precisava de que alguém removesse a pedra para ele sair, não é isso não. A pedra só foi removida para que as pessoas pudessem chegar e olhar e falar: está vazio. Ele não precisava de que alguém movesse a pedra para ele sair. Ele não é mais o Cristo que está sujeito às fraquezas que são demonstradas e percebidas na sexta. Ele é o Cristo glorioso. Ele é o Cristo vencedor. Ele não precisa de alguém que alguém remova a pedra para ele sair. O anjo procedeu assim para que as mulheres, as primeiras testemunhas oculares, pudessem olhar lá no fundo e falar: está vazio. Ele não está mais aqui. Ele está vivo, ele ressurgiu, ele venceu a morte, o túmulo está vazio. Não tem mais. João registra que o lençol estava inclusive num canto dobrado, e o que estava, o pano que envolveu a cabeça, num cantinho tudo separado. Quando as mulheres correram para contar aos apóstolos, para contar a Pedro e a João, diz a Bíblia que João saiu numa velocidade e conseguiu ultrapassar Pedro. E João, gente, eu estava lendo ontem, falando com a minha esposa, João não tinha problema com o negócio de ser amado não, sabe? Por 3 vezes, ele escrevendo o seu evangelho, ele fala assim: e ao discípulo a quem Jesus amava. O cara você já parou para pensar nisso? 3 vezes, e o discípulo a quem Jesus amava. João é cheio da graça, assim, fala assim: eu sei que ele me amava. Não tenho dúvida de que ele me amava. Não tinha problema, esse negócio de problema de autoestima, como as pessoas têm hoje, né? Não tem isso não. E o discípulo a quem Jesus amava correu mais. Ainda fala ainda daquele que correu e ultrapassou Pedro. Pedro não deu conta. Mas Pedro não é como João. João chega e fica, né, olhando de longe. Pedro vem e já entra logo. Né? O cara é sempre desse jeito, né? E está lá o lençol dobrado. O túmulo está vazio. Segunda prova, o corpo era real.
Vejam que no versículo de número 8 do capítulo diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É o corpo real de Jesus, que pode ser tocado. Elas abraçam os pés do Senhor Jesus. Aqueles mesmos pés que um dia uma mulher regou aqueles pés com lágrimas e enxugou aqueles pés com os cabelos, com uma demonstração de gratidão, de salvação, de perdão que ela havia recebido. Agora essas mulheres agarram os pés do Senhor Jesus e adoram o Senhor Jesus. Em Lucas, passa aí sua Bíblia, estou avançando para terminar. Lucas, capítulo 24. A primeira prova é o túmulo vazio. Você pode repetir? Túmulo vazio. Ele não está mais lá. Ele não está nem na cruz, como alguns de alguma religião acham que ele está ainda pregado na cruz, e ele nem está no túmulo. O túmulo está vazio. Segunda prova, o corpo era real, tangível. Olha só, Lucas capítulo 24, 36 diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Os discípulos a caminho de Emaús regressaram para falar que eles estiveram com o Senhor Jesus, e eles estão falando, o Senhor Jesus aparece. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Uma das primeiras heresias que eu falei no início da minha fé foi falar que a aparição do Senhor Jesus era numa forma de espírito. O Hernandes olhou para meus olhos e falou assim: errado, heresia, meu filho, essa heresia é velha. E corrigiu e mostrou na Bíblia. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e nem osso. Preste atenção nisso, irmãos. Como vedes que eu tenho corpo real. Toquem aqui, verifiquem, apalpem, sou eu mesmo. Terceira prova, para a gente terminar. O alimento, o corpo real, se alimenta. Olha aí. Eu não sei se algum nutricionista já inventou uma receita com base na dieta do Senhor Jesus, né? Mas deve ter alguma coisa aí por aí assim. Versículo 41 diz assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse-lhes: tende aí alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele o quê? E ele comeu na presença deles. As mandíbulas do Senhor Jesus se movimentando. Saboroso, hein, esse aqui, hein? Esse peixinho tá uma delícia. Ele ressuscitou. Ele foi tocado. Ele comeu com os discípulos. Ele fez uma fogueira e ele assou o peixe, fez até refeição para os discípulos no outro momento. Mas eu vou parar por aqui. O apóstolo Paulo vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É por isso, irmãos, que a mensagem dos apóstolos não faltava, pelo contrário, ela era farta da mensagem da ressurreição. Jesus venceu. E porque ele venceu, ele pode salvar o pecador. Porque ele venceu, ele pode amar o pecador. A gente não diz para as pessoas que morreram e estão mortas: fulano me ama. Não, fulano me amou. Mas com Cristo eu disse: Jesus me amou, Jesus me ama e Jesus me amará, porque Ele está vivo. Só quem está vivo ama.
Cristo vivo. O nosso Cristo não é um Cristo que precisa ser carregado. É Ele quem nos carrega. É Ele quem nos toma. É Ele que nos anima. É Ele que toma-nos pelas mãos e nos leva a lugares para efetuarmos vitórias e vivermos para os propósitos de Deus. A ressurreição do Senhor Jesus significa que eu posso olhar para o futuro com esperança. Sabe por quê? Porque um dia, quando Ele voltar, se nós formos tombados pela morte física, antes da sua volta, nós seremos ressuscitados e o nosso corpo será semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. O mortal será revestido pelo imortal, o corruptível pelo incorruptível. E nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus, não mais sujeitos a fraquezas, não mais sujeitos aos cansaços, não mais sujeitos ao abatimento, nem à morte, nem coisa alguma que faz parte dessa esfera temporal. Jesus está vivo e Ele pode salvar você. Convido você a ficar em pé. Reverendo Robson, venha orar conosco e impetrar a bênção, por favor. Regozije-se no Senhor nessa manhã. Deem glórias ao Senhor, o vencedor, o Cristo invicto, que está sentado à direita do Pai. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque tu és o nosso Senhor. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor cumpriu toda a sua palavra e tem cumprido, Deus. Nós louvamos o Senhor por essa manhã bendita, celebrando e ouvindo aqui sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que assim nos livrou dos nossos pecados, da escravidão do pecado, e selou a nossa salvação, garantindo-nos a vida eterna em Cristo Jesus pela ressurreição. Pai querido, nessa manhã o Senhor nos instruiu, nessa manhã o Senhor falou ao nosso coração, nessa manhã o Senhor nos confrontou e nos consolou, e pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, agindo em nós, em nosso favor pela Tua graça, agindo em nós pela Tua misericórdia, consolando-nos, ó Pai, e nos moldando segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, dá-nos um dia abençoado, que possamos refletir naquela obra bendita, maravilhosa, única e suficiente do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, essa obra é quem nos salvou. Essa obra bendita, não as nossas obras, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, é quem nos dá a verdadeira salvação. Pai bendito, então, continue agindo em nós, ensinando o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, aqui presente e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.